Graça e paz, queridos. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um testemunho de um homem de Deus, muito importante na história, que fez realmente uma diferença tremenda. O título é Não Fiz Nada. E o texto, Hebreus 11:1, que diz: Ora, a fé é certeza daquilo que esperamos e prova de coisas que não vemos. Ele começa fazendo uma pergunta: o que é a vida diária para você? É correria? É desgaste? É trabalho? São as contas a pagar? Para muitos, realmente, o dia a dia é muito pesado, é muito difícil. Mas para o jovem Martinho Lutero, esse é o personagem, que eu quero abordar, aos 14 anos já entendia que a vida não era fácil, pois ele foi para longe dos pais para poder estudar. E isso era uma coisa para poucos na época, pois no fim do século XV isso realmente era um luxo. Mas ele, para se virar e para ganhar algum dinheiro, ele precisava cantar nos coros, cantar em funerais. E foi nesse momento que ele foi descoberto, por uma senhora chamada Úrsula Cota. Ela então leva ele para viver junto com a família. E alguns podem imaginar que esse podia ser o melhor momento da vida dele, onde um renovo poderia vir, mas na verdade isso acontece na vida de Lutero quando ele começa a estudar filosofia. Porque nesse momento é quando dentro da biblioteca ele tem acesso a um livro precioso chamado a Bíblia. Ele começa então a ler a Bíblia e ele se apaixona. Ele verdadeiramente é alcançado pelas palavras de Deus e até aquele momento ele tinha por entendimento que a palavra de Deus eram apenas as porções que eram lidas na igreja. Então ele percebe que na verdade a Bíblia é muito mais do que isso e ele começa a ter o desejo de ter uma Bíblia, um livro daquele só para ele. Só que naquela época era algo muito raro e muito difícil, pois eram poucos exemplares e muitos deles escritos à mão. Então não era essa maravilha que eu e você temos hoje, de podermos sair e talvez termos todo tipo de tradução, de capa e, enfim, uma infinidade. É Bíblia da mulher, do bebê, do homem, do ancião, do pregador e por aí vai. Mais tarde ele então entra para a vida monástica. Então, depois de passar por um perrengue, porque ele viu um raio cair muito perto dele, muito próximo dele, que não o atingiu, e aquilo ali fez dentro dele, mexeu muita coisa dentro dele, e ele encontra novamente um livro, que é a Bíblia, dentro do monastério. Ali se dedica a jejuns, a orações e a realmente mergulhar na Bíblia para servir a Deus da melhor maneira. Isso fica claro para ele também quando ele passa por uma enfermidade muito grande. E ali ele tem a convicção que a vida dele precisava ser transformada, pois a consciência dos erros dele afloraram para ele. Ou seja, um temor de Deus muito grande que Lutero tinha, e Deus trabalhando nesse processo todo, como trabalha na minha vida e na sua. Aos 25 anos ele alcançou o grau de bacharel em estudos bíblicos. Vinha pessoas de todos os lugares, pois a aplicação dele à Bíblia Sagrada deu a ele uma habilidade tremenda para pregar. E as pessoas vinham de longe, para poder realmente ouvi-lo. Isso também o ajudou para que em outubro de 1577 ele pudesse pregar as 95 teses ali na igreja que ficava no castelo de Wittenberg. A intenção dele não era, na verdade, provocar tudo isso, era apenas provocar debate. Só que esses debates chegaram a Roma e incomodou o papado, que exigiu que ele se retratasse. E ele assim não fez, então mediante essa situação ele foi excomungado e perseguido. Mesmo assim, Lutero ele não se deu por vencido. Ele continuou, ele continuou firme no propósito dele, com o intento de levar a Bíblia a todos. E ele conseguiu. Porque ele fez uso de algo que na época estava surgindo, que é a imprensa. E com isso ele traduz do latim, ele traduz do latim para o alemão. E aí então, queridos, foi onde acabou se tornando a Bíblia
algo que chegou a milhões, inclusive nas nossas mãos. E isso realmente foi uma obra de Deus usando aquele jovem. Mas esse avivamento, amados, ele cabe em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos desse avivamento, desse despertar, a ponto de nos dispormos para servir a Deus de todas as maneiras possíveis. Cada um de nós tem habilidades, cada um de nós tem potencial que Deus pode usar. E o que a gente vê ao longo dos anos, na verdade, é um comodismo. As pessoas se voltam para si mesmas e não conseguem mais pensar no próximo, não conseguem mais ter o desejo de levar almas a Cristo. É o que pelo menos eu tenho percebido, né? E qual é o primeiro passo da busca do avivamento? É a fé. É a fé. É crer naquilo que não se pode ver, como diz Hebreus 11:1. É o reconhecimento de que sem o sustento de Deus nada a gente pode fazer. Foi o que aconteceu com Lutero. Ele reconheceu esse fato quando ele escreveu: não fiz nada. Deixei a palavra agir. A palavra fez tudo. A palavra de Deus, ela tem esse poder. A partir do momento que verdadeiramente você internaliza e busca ela como sendo realmente o sustentáculo da tua vida na fé. E ela passa, e ela deixa de ser mera letra e passa realmente a gerar vida. E eu pergunto, você está pronto para despertar? Mesmo talvez depois de uma década ou duas caminhando, né, com o Senhor? Ou talvez alguns se escondendo atrás de algo que fez no passado. Eu já fiz tanto para Deus, eu fiz isso, aquilo, eu fui evangelizar, eu ganhei vidas, eu fui usado por Deus para curar. Muito bem, foi. E agora por que não é? Né? Por que não é? E assim como Lutero, outros grandes homens de Deus da história também se propuseram e por isso foram usados. Então você pode também viver um dia a dia apaixonado pelo Senhor, a ponto de ser usado por Ele, né, impactar vidas. Basta mergulhar na palavra e deixar o Espírito de Deus te usar. E eu quero fechar esse momento com uma leitura do Salmo 119, 93. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Que a palavra do Senhor te preserve, mas que a palavra do Senhor também te inquiete, que ela transforme, que ela tire você desse lugar de comodismo. Que nesses dias possa você ser despertado a essa fé, de caminhar novamente na presença do Senhor em busca daquilo que Ele quer que você faça. Isso não acabou ainda. Deus tem mais para você. Então se permita ser usado, ser servo e serva no meio dessa geração. Que o testemunho de Lutero, o posicionamento de Lutero, as lutas de Lutero, possam ser também exemplo para você em mais essa história. Deus te abençoe. Até. Shalom.